Salve o Colégio Santa Maria, parabéns por tantos anos de esplendor da tua nobre história. Olá turma, estamos aqui para mais uma videoaula, tá bom? Dessa vez a matéria de História. E a gente vai estar falando aí sobre a independência do Brasil, dando continuidade aí ao nosso conteúdo, tá bom? E só para você relembrar aí, o conteúdo do mês de junho começa aí na página 262, tá bom? Bom, mas a gente colocou aqui a página dessa parte do conteúdo, tá bom? Que é a segunda aula nesse conteúdo, 274. Só lembrando, está no módulo 2 e no capítulo 5 do livro de vocês, tá bom? A independência do Brasil. Veja bem, com o fim da guerra na Europa, tá? Entre França e a Inglaterra, tá bom? O governo português, automaticamente, né, Dom João VI, que era o rei de Portugal na época, estava aqui no Brasil, fugindo dos ataques, das ameaças de ataque da França, tá bom? De Napoleão Bonaparte. E aí, quando ele soube que Napoleão Bonaparte havia perdido e já havia saído também de Portugal, porque ele, de fato, atacou de fato Portugal, mas como não encontrou a corte lá, ele voltou novamente à França e nessa viagem de volta ele perdeu o combate para a Inglaterra, tá bom? Veja bem, quando Dom João ficou sabendo disso, a corte portuguesa ordenou que ele regressasse novamente a Portugal. E ele deixou aqui no trono brasileiro, tá bom? Ou, digamos assim, deixou na liderança do Brasil seu filho, Dom Pedro, com o título de Dom Pedro I. Veja bem, anos se passaram, tá bom? E aí, mais tarde, Dom Pedro I, justamente com o apoio de pessoas importantes do grandes comerciantes, né? Pessoas do meio político, influentes também, né? Ele resolveu assumir o trono brasileiro como seu primeiro imperador, tá bom? E automaticamente com o título de Dom Pedro I. Então ele decretou, digamos assim, a independência do Brasil. Veja bem, nessa época muitos políticos portugueses e parte da população de Portugal passaram a exigir também que ele regressasse a Portugal, tá bom? Veja bem, eles também queriam que voltasse o Pacto Colonial aqui no Brasil. O Pacto Colonial, como nós vimos na aula passada, tá bom? Dizia o seguinte, que tudo que fosse produzido na colônia tinha que ir à sua metrópole, que era Portugal. O Brasil só poderia comercializar com Portugal e jamais com outras nações. E aí, dessa forma, Dom Pedro não aceitou essas imposições e automaticamente se proclamou o primeiro imperador do Brasil. E com o apoio desses grupos, no dia 7 de setembro, tá, desses grupos influentes aqui no Brasil, tá, grandes comerciantes, grandes fazendeiros, pessoas ilustres até, no dia 7 de setembro, juntamente com Dom Pedro, eles decretaram de fato e automaticamente perante a todo o mundo, aberto ao mundo, Dom Pedro I se autoproclama e é aceito pela população geral como imperador do Brasil, no dia 7 de setembro de 1822. Veja bem, após como vocês podem ver aqui, a permanências após a independência, tá? É a continuação do conteúdo, tá bom? Dessa primeira parte aqui do conteúdo. Veja bem, a proclamação de Dom Pedro I tornou o Brasil independente, tá bom? Politicamente de Portugal. Mesmo assim, a monarquia foi mantida e a escravidão e a desigualdade social, direitos trabalhistas, continuaram praticamente os mesmos. Ou seja, mesmo havendo sido proclamada a independência, automaticamente a maior parte dos direitos que a população tinha foram tirados, continuaram da mesma forma que estava. Outra coisa, um regime autoritário, tá bom? E, acima de tudo, a monarquia, ou seja, uma forma de governo, onde quem governa é um rei ou um imperador, no caso Dom Pedro, no caso de Dom Pedro, o imperador, tá bom? Então, assim, a população começou a ficar insatisfeita. Veja bem por quê. Porque Dom Pedro começou a ficar autoritário. Ele instituiu uma Assembleia Constituinte, tá bom? E no seu período de reinado, caracterizado como o primeiro reinado, tá bom? Que no caso, o primeiro reinado foi o período em que Dom Pedro I se manteve no governo do Brasil, que durou de 1822 até 1831. Só que ele fundou a Assembleia Constituinte. O que era a Assembleia Constituinte?
era um grupo de senadores e deputados que foram selecionados por Dom Pedro, tá bom? Para criar uma Constituição. O que é uma Constituição? Constituição, meus amados, é a carta magna do país, ou seja, a lei mais importante, a lei, tá, que tem que ser cumprida em todos os locais do Brasil. Qualquer outra lei que for criada tem que estar, digamos assim, de acordo com a Constituição, porque se não estiver, automaticamente ela é destituída, ou seja, ela não vale. Ela tem que estar condizente com a Constituição. E aí o que acontece? A Assembleia Constituinte fez o que Dom Pedro pediu, uma Constituição de fato. Todavia, essa Constituição não agradou nem pouco ao imperador. Por quê? Porque essa Constituição tirava, segundo o próprio imperador, partes dos seus poderes. E ele queria governar, como, no caso, como era uma monarquia, e ele era um imperador, ele queria governar como se fosse de fato um rei, mandando e desmandando no Brasil, fazendo tudo do seu jeito. Como a Constituição não aceitou, começou a surgir vários conflitos dentro do país, tá? Pessoas contrárias à sua forma de governo. Por quê? Porque ele destituiu a Assembleia Constituinte, tá bom? Ele automaticamente expulsou todos os membros e criou ele mesmo uma Constituição, lhe dando poder máximo, inclusive o direito de atuar sobre todos os outros, digamos assim, poderes da nação. E isso, logicamente, desagradou a toda a população da época aqui no Brasil, e inclusive esses grandes empresários que estiveram lado a lado, tá, com seu pai, ou melhor, com ele, na proclamação da independência. Então o que acontece? Começou a surgir vários conflitos. Como se não bastasse esses conflitos no governo de Dom Pedro, já na reta final aí do seu governo aqui no Brasil, da sua estadia aqui no Brasil, tá bom? Veja bem, seu pai, Dom João VI, lembre-se, tinha voltado para Portugal para manter o direito sobre o trono português. Todavia ele veio a óbito, ele morreu. E aí o que acontece? Portugal exige o regresso de Dom Pedro I para Portugal. Por quê? Porque se ele não regressasse, ele perderia todos os direitos sobre o trono português. Não querendo isto, Dom Pedro deixou no trono do Brasil seu filho, Pedro de Alcântara, tá bom? Que tinha apenas 5 anos de idade, e voltou a Portugal. É claro que Dom Pedro de Alcântara, seu filho, só tinha 5 anos, ele não podia governar uma nação. Aí o que acontece? Foi que introduziu aí o período regencial. Na verdade, o que eram regentes? Eram pessoas da confiança do rei, que tinham conhecimento profundo em política e toda a capacidade de administrar o país na ausência do rei. Em outras palavras falando, era a pessoa de confiança do rei, tá bom? Ou do imperador, dentro de uma nação, ou nas questões políticas. Então o que acontece? Dom Pedro I, antes de partir para Portugal, deixou no governo do Brasil regentes. E deveriam orientar o príncipe regente, o príncipe filho de Dom Pedro, tá? Pedro de Alcântara, e deveriam orientá-lo para prepará-lo para assumir o trono quando ele atingisse a maioridade. E de fato isso aconteceu, ele foi preparado, muito bem preparado, e teve aí, durante todo esse período, tá? Mais especificamente 1831 até 1840, tá bom? Que foi a época que a maioridade de Dom Pedro de Alcântara foi antecipada e ele assumiu o trono, tá bom? Novamente, o trono brasileiro volta à mão da família real portuguesa, tá bom? Mas durante todo esse período o Brasil foi governado por regentes, tá bom? Então assim, foi um período, como você pode ver aí, tá? Que nessa época foi marcado por grandes instabilidades, disputas políticas e diversas revoltas, não só por dentro do meio político, mas também com as pessoas em geral, com a população em geral. Veja bem, muitos setores da população mobilizaram-se, ou seja, se organizaram e começaram a reivindicar, tá bom? Para lutar por melhores condições de vida. Por quê? Porque era um regime ditador praticamente, era um regime bem exploratório. Outra coisa, também queriam menos desigualdade social, tá bom? E injustiças, porque a população mais pobre, mais carente, sofria. Os escravos continuavam sofrendo de forma desumana até. E os revoltosos também solicitavam maior participação política da população. Ou seja, eles queriam também ter direito de, por exemplo, determinar os rumos da política. Os regentes ficavam revezando no poder, tá? E eles não tinham direito de opinar sobre isso. E aí sofriam com isso. Então, assim, eles reivindicavam por todos esses direitos. Isso começou a desagradar a opinião
política da região, do local, tá? Principalmente dos regentes que estavam na liderança, e muitas revoltas estouraram no Brasil durante esse período, tá bom? Foi marcado por revoltas, mortes de pessoas, às vezes até inocentes, tá? Enfim. Veja bem, só para você saber, mobilização social são revoltas ocorridas no período regencial, tá bom? Foi marcado por grande participação popular de pessoas simples, e nesses casos, quando a população se organiza em torno de um determinado objetivo em comum, dizemos que ocorre uma mobilização social. Por quê? Porque várias pessoas da sociedade que se reúnem. Queridos, esse era o conteúdo, tá bom? A gente tentou sintetizar aí de uma forma que não quebrasse a lógica do conteúdo, tá bom? Espero que tenham compreendido, tá bom? E a atividade está aqui na página 274. Garotos, na próxima aula a gente vai estar dando continuidade a esse conteúdo, falando agora sobre o segundo reinado, que foi o reinado de Dom Pedro de Alcântara, tá bom? Meus amados, um abraço para vocês e até a próxima videoaula.